Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 11, e o nosso título é A Igreja e a Política. Então, meus irmãos, hoje nós vamos ver que a igreja tem que se envolver sim na questão da cidadania, na questão das coisas que acontecem na sociedade, sim. Mas nós vamos ver como que a igreja pode se envolver, como nós, cristãos, nós podemos se envolver nas questões de cidadania e, vamos dizer assim, nas questões da política. Então aqui em Mateus 22, 21 diz assim: dá, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós vemos, meus irmãos, que é justo nós pagarmos os nossos impostos. Nós temos que pagar os nossos impostos, porque Jesus aqui estava falando: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. O que está tendo na moeda? Quando Jesus ele pergunta, o que tem na moeda? Qual é a figura da moeda? Então você tem que dar a César o que é de César. Então nós temos que cumprir com a nossa parte na sociedade, não defraudando nossos impostos e também, meus irmãos, não querendo fazer, vamos dizer assim, a nossa cultura, o jeitinho brasileiro. Nós temos que fazer a nossa parte, mesmo que a nossa carga tributária é uma das maiores do mundo, nós temos que pagar sem defraudar o Estado. E na nossa síntese, a fé cristã tem por princípio o respeito às autoridades constituídas, mas entende que obedecer a Deus é muito mais importante. Claro, irmãos, se as leis forem infringir as leis de Deus, claro, nós temos que obedecer mais a Deus do que as leis que regem o nosso país. Claro, nós estamos vendo muitas leis aí sendo aprovadas, algumas aberturas para algumas coisas acontecerem. Não cabe a nós falarmos agora, mas algumas coisas, algumas aberturas estão tendo nas nossas leis, mas nós temos que defender os nossos princípios, ou seja, nossos princípios cristãos, para nós estarmos mais agradando a Deus. Porém, nós temos que obedecer mais a Deus do que às vezes. Mas quando a gente vê que a lei de Deus e a lei do homem, ela anda em conformidade, nós temos que obedecer. Mas se nós vemos que a lei do homem não está em conformidade com a lei de Deus, é claro, priorize sempre a lei de Deus. Em Romanos 13, de 1 ao 7, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ele é ministro de Deus, para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Claro, irmãos, nós sabemos também que a carga tributária que os romanos impuseram aos, vamos dizer assim, aos judeus era muito alta, e claro, havia murmuração. Mas quando nós fazemos de consciência limpa, de consciência tranquila, vamos dizer assim, fazendo algo, colocando mesmo e não nos importando daquilo que nós estamos fazendo, no sentido de que, mas meu dinheiro, tá vendo? Toda vez que vai pagar um imposto alto, tá vendo? Esse governo, esse estado, esse não sei o que, toda vez que ficar reclamando, acaba ficando enfado para nós mesmos. Nós ficamos no sentido incomodados e acaba não vivendo, reclamando, resmungando e murmurando. Mas é interessante nós tentarmos melhorar isso, fazermos a nossa parte perante o Estado. A nossa introdução: o homem é um ser político e, como tal, tem necessidade de se relacionar com os outros da sua espécie. Deus estabelece autoridades para que governem e façam justiça no mundo, a fim de que haja ordem e boa convivência entre os homens. Mas até que ponto os cristãos devem se sujeitar às autoridades? Quais são as obrigações dela diante de Deus? É possível um cristão ser do meio governamental e manter sua integridade? E os deveres do cristão para com os governos? Sobre esses assuntos estaremos nessa lição. Então nós vamos ver várias situações que a lição vai nos trazer
algumas dúvidas que muitos têm, se que a gente pode entrar na política, se nós podemos sermos honestos perante a sociedade, mesmo com toda essa corrupção ao qual nós estamos, mesmo no nosso país, será que é certo nós pagarmos nosso tributo? Não, vamos dizer assim, não arrumar um jeitinho para poder, vamos dizer assim, subornar ou desviar a nossa contribuição para pagar menos. Então, meus irmãos, nós vamos ver que tudo isso que nós fazemos, tudo isso que as pessoas fazem, que normalmente fazem, para nós não serve. Nós temos que fazer a vontade de Deus e andarmos nos parâmetros do Senhor. Porém, se aquilo que o homem faz, repetindo, se aquilo que a sociedade faz como lei, infligir a lei para com o nosso Deus, fiquemos com as leis de Deus. Mesmo que os governantes, Deus permite que os governantes sejam, que são colocados por Deus. Deus permite que os governantes sejam constituídos. Porém, nós sabemos que a nossa maior autoridade é o próprio Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui, as autoridades constituídas e a submissão a elas. Os deveres das autoridades. Em nosso sistema político, no qual o Estado é dirigido por governantes e legisladores eleitos pelo povo, os que ocupam cargos políticos devem exercer seus mandatos em prol do bem comum, agindo com transparência e honestidade em suas atribuições. Bons governantes são queridos pelo povo, mas os maus são uma vergonha para qualquer nação. Irmãos, os deveres da sociedade deveria repassar ao povo todo o imposto ao qual nós, vamos dizer assim, investimos ou pagamos o nosso imposto. Por isso que muitas das vezes nós negligenciamos o nosso pagamento à sociedade. Queremos, não vou pagar, eu não vou fazer, e fica questionando acerca disso. Por quê? Porque nós sabemos que não é repassado para nós. Nós fazemos a nossa parte, porém o Estado não faz a parte dele. E muitas das vezes a gente defrauda o Estado, ou seja, não paga os nossos impostos devido. E fala, tá vendo? Vai que eu vou pagar meu imposto para quê? Eu estou dando meu dinheiro lá e não estou tendo nenhum retorno, para que eu... Por isso que Jesus diz o quê? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Faça a sua parte. Porque qualquer coisa que acontecer, nós estaremos de consciência tranquila. Então não importa, vamos dizer assim, o que estão fazendo com o nosso dinheiro. Importa, mas a gente não tem que ficar pensando nisso. Porque se a gente ficar, vamos dizer assim, apegados com isso, vai ser pior, irmãos. Então é necessário nós nos desapegarmos disso. E aqui também, eles deveriam ser bons governantes, deveriam ser bons legisladores, porém não fazem. Eles colocam leis para beneficiar a si próprio, poucas leis são para beneficiar o povo. Normalmente as leis que eles fazem, que vai no Congresso, que é colocado mais rápido, que vamos dizer assim, que é decidido mais rápido sobre aquela lei, é para favorecer a eles mesmos. Nós sabemos que tudo isso acontece, e ainda mais num país tão corrupto quanto o nosso. Orando pelas autoridades. Irmãos, nós sabemos que aqui em Romanos está falando que nós temos que, são autoridades constituídas por Deus. Nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. Orar pelos nossos governantes, orar pelas autoridades que Deus permitiu que fossem constituídas, orar pelo nosso país. Mas você vai dizer, mas eu vou orar e essa pessoa nunca vai se arrepender, nunca vai aceitar Jesus. Não sei, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos sempre que fazer a nossa parte. E o que Jesus nos ensina, orar pelas autoridades. Senhor, ajuda, abençoa, dê sabedoria, dê entendimento para o presidente, para o governador, para o prefeito, para o vereador, para o deputado federal, para o deputado estadual, para o senador, até mesmo ali para o STF, igual tem os seus cargos comissionados, vamos dizer assim, não são cargos que o povo elege, porém são os políticos que o elegem, principalmente o presidente, que indica. Então nós vemos que tudo isso aqui, vamos dizer assim, nós temos que orar em favor do nosso país. Mas vai colocar lá corrupto, sempre é o corrupto que entra, não sei o quê. Nós temos que orar, porque eles também têm opção de pessoas honestas. Então nós temos que orar para que Deus possa visitar. Mas e se Deus não visitar, minha oração vai ser em vão? Ore, faça a sua parte. Eu acho que eu vou tratar muito a questão de nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer o nosso dever como cidadãos, como, vamos dizer assim, como moradores desse lugar ao qual nós vivemos, o Brasil, as cidades ao qual nós estamos. Nós temos que fazer a nossa parte e cumprir com as regras. Eu já praguejei muito, já reclamei muito de algumas regrinhas que se tem no estado, não tem no outro. Porém não resolve nada, a gente só fica aborrecido, chateado e nervoso. Mas vamos aqui. A sujeição às autoridades. Então, nós temos, irmãos,
que estar sujeitos às autoridades. Nós temos que estar debaixo das autoridades. Nós temos que fazer o que as autoridades mandam. Claro, mas lembrando que se estiver em conformidade com a palavra de Deus, nós obedecemos. Mas se não estiver, é melhor obedecer a Deus. Mas tem uma parte aqui, essa escolha não deve ser leviana, pois colocando no poder pessoas sem integridade e sem temor de Deus, nós mesmos seremos atingidos. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Irmãos, nós sabemos que é sempre o ímpio que são os dominantes. Nós sabemos que sempre o ímpio que vai tomar posse na presidência, nos cargos, vamos dizer assim, de destaque na sociedade. Porém, meus irmãos, eles também acabam beneficiando nós. A chuva cai na cabeça do justo e do ímpio. Mesmo que ele rouba mais do que faz, é sempre aquela coisa, político tudo é igual, eles roubam e não faz nada em prol do povo e não faz nada em benefício do povo. Porém, nós temos que estar em sujeição às leis, cumprir as leis. Aqui não é olho por olho, dente por dente, como no Antigo Testamento. Não, nós temos leis que regem nosso país. E entenda que as leis que regem nosso país são baseadas na palavra de Deus. É baseada na Bíblia. Nós temos as leis do nosso país que é baseada na Bíblia. Então esteja sujeito às leis de trânsito. Eu também reclamo, moro aqui em São Paulo, agora melhorou um pouquinho aqui a velocidade das marginais, mas poxa, e não sei o que. Eu vou fazer o quê? Porque se você ultrapassar, você leva uma multa. O cinto de segurança é para proteger o cidadão, mesmo que às vezes incomoda os cintos de segurança, porém, vamos dizer assim, protege o cidadão. Então, algumas são abusivas, claro, meus irmãos, eles colocam muitas leis abusivas, muitas leis para poder tirar do contribuinte, tirar do cidadão comum, e eles fazem isso mesmo. Mas se a gente for ver, parar e pensar tudo isso aí, a gente não consegue viver. Então é melhor, vamos dizer assim, eu sei que não é o termo correto de se dizer, porém às vezes nós temos que fazer vista grossa, porque se a gente começar a ficar tomando nota, ficando preocupado com tudo aquilo que eles fazem, com tudo aquilo que eles colocam para nós, a gente acaba fica difícil a nossa convivência aqui. Então é necessário nós estarmos sujeitos às leis. Se colocou aquela lei e não está saindo fora da palavra de Deus, é melhor nós cumprirmos. Aqui, no Pense Aqui, a história da Bíblia nos mostra que uma pessoa sem o temor de Deus coloca em posição de poder, faz com que sua nação sofra. É claro, meus irmãos, nós vemos que pessoas corruptas, pessoas ímpias, pessoas que não professam a fé ao Senhor, porque na verdade não tem uma visão como nós temos de melhora pelas outras pessoas, ela quer ver o bem próprio dela, ela não vai investir 200, 300 milhões numa campanha presidencial, vamos dizer assim, e entrar lá e normalmente vai fazer tudo pelo povo. Claro, ele quer ver o benefício próprio. Claro, meus irmãos, entrar lá não é porque ama o povo, não. Mas se o crente entrasse lá com o coração aberto, claro, ele entraria para ajudar o necessitado. E nós vemos nos países que a cultura é muito melhor do que a nossa, nós vemos também que as pessoas se elegem, ajudam muito o povo, faz uma infraestrutura, saúde, educação, todos aqueles itens básicos de uma sociedade, porém também tem o seu interesse próprio, o seu interesse. Então nós vemos que na nossa sociedade que nós temos, que é uma sociedade corrupta, uma miscigenação de culturas, nós temos e passamos por isso que nós estamos passando. Porém, outras sociedades mais avançadas, melhores do que a nossa, outras culturas que são melhores, que as pessoas são mais honestas, vamos dizer assim, não estou chamando o brasileiro de desonesto, mas eu estou dizendo, meus irmãos, que aqui no nosso país, como é muita gente, muitas culturas, um quer sempre levar vantagem no outro. Mas, quando nós vemos que aquele que é de Deus se coloca na posição, que se fosse na posição lá na frente, não, o povo não sofreria, e não sofreria mesmo por quê? Porque todo imposto seria revestido por próprio povo. Mas o ímpio não faz? Faz, mas ele também, vamos dizer assim, ele está vendo o seu interesse. Mas quando o justo entra, alguma coisa para administrar em prol do povo, ele vai estar 100% trabalhando pelo povo. O 2 aqui, Daniel, exemplo de servo no exílio. Daniel, meus irmãos, era um jovem hebreu. Ele veio, né, de Judá, estava na tribo em Jerusalém, e quando Nabucodonosor invade, leva os
os nobres, vamos dizer, o filho dos nobres para o seu palácio, sustenta, aquela coisa que os irmãos já conhecem, todos nós conhecemos a história de Daniel, mas ele se destaca no meio político, e continua sendo crente, porque Nabucodonosor, ele estava lá, colocou Daniel num cargo elevado, e depois, quando acabou o reinado de Nabucodonosor, quando acabou o Império Babilônico, entrou o Império Medo-Persa, Ciro e Dario colocaram também Daniel numa posição de destaque político. Então nós vemos como é bom a integridade de um homem, como é bom um homem ser íntegro, e as pessoas, outras pessoas, verem essa integridade no homem. Então é difícil uma pessoa comum entrar no meio político e não se corromper. Não digo que é impossível, mas é muito difícil. Nós vemos aqui o exemplo de Daniel, que ele não se envolveu na corrupção, nessa questão aí terrível, ao qual nós sabemos que o meio político tem, porém ele se manteve íntegro por amor a Deus. Daniel, o profeta, ele se destaca na Sagrada Escritura porque, entre outras coisas, sua atividade profética. E, meus irmãos, nós vemos que Daniel, ele também tinha um ofício profético. Nós vemos que alguém vai dizer, mas não, ele não foi profeta, porque ele não profetizou contra nenhuma nação, não. Ele profetizou acerca dos fins dos tempos, os impérios que iriam vir, Deus deu revelação a ele. Então ele se destaca por isso. Então, meus irmãos, Daniel, mesmo sendo um homem que participou da política, se manteve íntegro na presença de Deus. Daniel, o homem público. Como homem público, com certeza todos gostavam dele. O seu exemplo de homem, de Deus, de homem público, falou a muitos corações. Claro, com certeza tinha sempre alguém, vamos dizer assim, que não estava desagradando da pessoa de Daniel. Claro, nós vemos que nem Jesus agradou todo mundo, quanto mais Daniel agradaria, né? Mas nós vemos o quê? Que Daniel, ele era um homem público na política, e outra, estava ajudando, e não era na sua nação, era em outra nação. Imagine você ganhar respeito de outras pessoas numa nação a qual que você nem faz parte. Você está ali, veio do cativeiro, ficou ali, ganhou o respeito, vamos dizer assim, dos magistrados ou dos governantes da Babilônia, ganhou a confiança, foi colocado num cargo elevado acerca da política para tratar de assuntos do povo da Babilônia, com certeza ganhou o respeito dos babilônios. José, administrador no Egito. Então José também é uma história muito bonita que nós temos. Nós vemos José que teve a administração, soube administrar uma dificuldade, claro, com toda a sabedoria e inteligência do Senhor, e também se favoreceu da revelação ao qual Deus deu para Faraó, e através do sonho que Faraó não entendeu, Deus deu a revelação para José. Então José, ele teve uma estratégia muito simples, uma estratégia que todos nós, meus irmãos, dentro dos nossos lares, deveríamos praticar o quê? Na abastança, segura um pouco, porque pode ser que chegue o tempo da escassez. Ah, mas eu confio em Deus e Deus vai deixar faltar, porque Deus é meu Deus, eu tenho que viver um dia, não sei o quê. Eu não estou falando de mesquinhar, meus irmãos, de ficar que nem alguns que guardam dinheiro a vida inteira, não compram uma bala e depois não compra um chinelo, não compra um sapato, não investe numa roupa, não faz nada. Não é isso, não é passar fome, não é passar necessidade, não. É poupar, guardar um pouco na poupança, porque pode ser que venha o dia que as coisas não vão estar tão favoráveis assim. E aí, nesse dia, que você vai usar o recurso que você poupou lá atrás. Assim como José fez. Vamos poupar, vamos comprar. E o povo começou a vir atrás dele. Depois que começou a seca, o povo começou a vir atrás dele porque ele não esbanjou. Porque às vezes quando a gente começa a ganhar um pouquinho melhor nosso emprego, o que a gente faz? Esbanja, faz viagem, vai não sei o quê, fica pra tudo caro e vai almoçar fora, jantar fora e aquela coisa. Porém, é bom nós pouparmos o nosso dinheiro, ou investirmos, ou aplicarmos, investirmos numa reforma da nossa casa, alguma coisa permanente. Mas é muito melhor que nós guardemos, porque a dificuldade chega para todo mundo, irmãos. E aí, nós vamos poupar e nós vamos ter para poder passar pelas dificuldades. José, líder no Egito. Após chegar a uma posição de destaque, José teve de lidar com a política egípcia para colocar seus projetos em voga, conseguindo estocar alimentos para os períodos de fome na terra. Então, meus irmãos, nós vemos que Deus deu a revelação para José.
mas também Deus teve que trabalhar no coração de Faraó para, vamos dizer assim, aceitar a posição de José, aceitar as ideias de José. E você acha que todos aceitaram? Você acha que, vamos dizer assim, o Senado, a Câmara dos Deputados, vamos dizer assim, um exemplo, aceitou? Com certeza não. É que esse cara tá falando, esse cara tá doido, mas com o aval do presidente, vamos dizer assim, Faraó, que é soberano, que ele não precisa nem da opinião do Senado, nem da opinião, nem da aprovação do Senado, nem da aprovação da Câmara dos Deputados, vamos dizer assim, da junta política, para poder decidir. Ele decidiu, não, vamos fazer assim. E acabou. E muitos com certeza questionaram. A gente podia estar comendo melhor, a gente podia estar esbanjando e não sei o quê. Mas Deus deu inteligência para José. E José conseguiu muitas terras para Faraó. José, o governador. Como a fome naqueles dias se tornou impiedosa, os irmãos de José foram ao Egito adquirir alimentos. E se depararam com José sem o saber. Como governador do Egito, José poderia usar de suas prerrogativas políticas para castigar seus irmãos pelo mal que lhe fizeram. Então, irmãos, é necessário nós prestarmos atenção nisso, porque José em nenhum momento ele usa a sua posição para favorecer a si mesmo. Mesmo que os seus irmãos tenham vendido lá atrás para os ismaelitas, que depois ele foi vendido para os egípcios. Mas mesmo assim, José, ele não, vamos dizer assim, aproveita a oportunidade para prejudicar os seus irmãos, para prejudicar as pessoas que estavam ali, para prejudicar, depois nós vamos nem ver mais algumas pessoas que prejudicaram José. Porém, ele usa todos os recursos que ele tem para ajudar as pessoas ali, que não é da sua nação, e também a sua família, os seus irmãos que o venderam. Então ele usa sua posição para abençoar o povo. Infelizmente, vivemos numa sociedade ao qual quando o homem comum, vou colocar o homem comum, porque nunca teve no meio desse hall aí de políticos, de poder, ele entra, ele consegue uma posição elevada, a primeira coisa que ele começa a fazer é buscar os seus inimigos e pisar e maltratar e falar, tá vendo, você tá aí agora, eu tô aqui, eu sou maior. Não, José não fez isso. Pelo contrário, José abençoou os seus irmãos e foi grande a bênção sobre a vida daquela família. Então é interessante, meus irmãos, nós sabermos que mediante a todas as circunstâncias, as posições que Deus permite que nós nos destaquemos na sociedade, nós sempre temos que visar o povo. O povo é o nosso alvo. O povo tem que ser o nosso direcionamento para a nossa obra, a qual Deus tem para conosco. E a nossa conclusão: é possível uma pessoa em posição de autoridade do mundo político ser íntegra e trabalhar pelo bem do povo? E como cristão devemos orar por tais pessoas, para que exerçam com sabedoria a vocação para a qual foram chamadas. Então, é necessário nós colocarmos em prática o nosso caráter cristão, porque fazendo isso, muitos vão se achegar à presença de Deus. Não importa a nossa posição, porque muitos têm chegado na política, meus irmãos, infelizmente, para se arrumar, que nem um personagem, se não me engano, do Chico Anísio, ele dizia o quê? Eu tô aqui para me arrumar. Então não se preocupa com o povo, está preocupado em si mesmo. Mas quando entra um homem íntegro e quer fazer a diferença, nós sabemos, meus irmãos, que eles matam, que eles não deixam nenhum projeto de lei ser aprovado, eles matam o mandato daqueles que está sendo íntegro. Porém, tem que se fazer a sua parte. Ah, mas ninguém vai me eleger nunca mais, e não sei o quê. Fez sua parte. E se o povo não quiser te eleger, fazer o quê? O povo tem um governante que merece. Então, dependendo da posição, dependendo da situação, é sempre bom nós valorizarmos a palavra de Deus. Se está em conformidade com a palavra, nós aceitamos. Se não está, nós não aceitamos. Amém, irmãos? Você que não entra no nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Deus abençoe.